Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje eu vou conversar com vocês sobre esse livro aqui, Igreja em Crise, do Ralph Martin, Caminhos Possíveis da Eclésia. Esse livro não foi um livro fácil de ler, tá? É um livro que talvez eu devesse ter adiado um pouco a leitura dele, porque eu realmente não queria me envolver com a crise da igreja. Eu não queria ver, né? Porque eu tenho medo de ter vindo para a igreja? Não, absolutamente não. A minha questão é que eu tinha que me preparar melhor para poder ser católica, para poder ver a crise, sabe? Ver, entender o que é a crise. Principalmente por causa do background, né? Porque a questão do que eu nunca vivi, nunca fui católica, né? Então, ouvi falar que a igreja é maravilhosa, linda, apaixonante, né? Que eu entrei, está em crise. E também sobre a questão do Papa, né? Todos nós sabemos que é complicado. Tem coisas que o Papa Francisco fala, que Deus o abençoe e o proteja, que dá brecha aí para um monte de ataque, um monte de coisa ruim para acontecer, porque ele deixa acontecer, né? Ele não gosta muito de dar checkmate nas coisas. Enfim, para resumir esse livro, porque ele é assim, eu chamo esse livro de um livro médio, né? Ele é um livro de quantas páginas? Vamos passar aqui, 344 páginas. É um livro médio, não é um livro complicado de ler. É um livro que tem muitos dados, tem muitos recortes de artigos, de entrevistas, de encíclicas, de reportagens, muitas entrevistas que ele colocou aqui de pessoas das mais variáveis fontes. Então, é muito bem documentado, sabe? Ele tem uma linha do tempo muito boa, divide por assunto, termina com um apelo muito bom a nós leigos e aos sacerdotes e aos religiosos, né? Mas o assunto é pesado. O assunto desse livro é: vamos entender a divisão, a grande confusão que está acontecendo na igreja. Por que a igreja, de repente não, né? Por que a igreja aparece falando sobre ambientalismo, sobre comunidades LGBTs? Por que a igreja agora está falando de ordenamento de mulheres? Ou então de ordenar homens casados? Ou então de parar de evangelizar, né? Porque que raio de Pachamama dentro do Vaticano? O que está acontecendo? Que os lobistas estão entrando pelo Vaticano, dando palestras, dando cursos, passando filmes e apresentando encíclicas do Papa Francisco? Por que nós temos agora o Sínodo da Amazônia? Por que nós tivemos, né, aquela enxurrada de maluquice, entendeu? Um presépio. Gente, vocês lembram do presépio de Natal? Vou ver se eu acho a foto e coloco aqui pra vocês se relembrarem da maluquice. Então, aí você vê todas essas coisas, esses assuntos, sabe? Comunhão de casais que estão em situação de adultério, né? De recasamento, de divórcio. Tanta coisa que entra dentro da liturgia, por exemplo, da igreja, né? Você não vê mais o evangelho, você vai ver ali um recorte do evangelho, você não vai ver tudo. Gente, tem um capítulo aqui que fala que os padres começam a recortar os capítulos. Que os padres começam a recortar os versículos para não causar danos psicológicos nas pessoas. Isso é um absurdo, gente. Nem sabia que isso acontecia, sabe? É muito troço ruim. Deixa eu ler pra vocês aqui o que ele chama da grande confusão da igreja. E olha, gente, esse autor, o Ralph Martin, tem muitos anos que ele tá falando disso. Tem muitos anos que ele escreveu sobre a crise na igreja. E aí muita gente resolveu ajudar ele. Ele parou tudo que ele estava fazendo para viajar o mundo falando da crise da igreja, mas isso é há muito tempo. E aí agora ele fala assim: não, eu vou pegar aquele livro antigo meu, vou dar uma revisada. E aí saiu esse aqui, entendeu? Então é uma atualização de um livro antigo, de um movimento antigo que ele está fazendo.
Então eu acho que vale muito a pena ler. Esse livro é muito, muito bom. É muito, muito bom. Aparentemente, tem aumentado a quantidade de bispos que propõem abertamente ensinamentos contrários aos estabelecidos pela Igreja. Vários da eminente hierarquia que compareceram ao simpósio sobre o sacerdócio promoveram uma atitude de boas-vindas ao público LGBTQ, mas notadamente omitiram um chamado ao arrependimento, que sempre foi fator central dos ensinamentos da Igreja sobre a sexualidade humana. Aí ele vai falar do que a gente pode pensar assim, mas isso é culpa do Papa Francisco. Ele diz assim, mesmo que um novo Papa fosse eleito, amanhã essas estruturas subjacentes de descrença e infidelidade, que já foram tão bem sucedidas em afastar milhões de católicos da fé, ainda envenenariam a Igreja. Em muitos lugares eles estão ganhando força e inclusive assumindo o controle. Isso, você vai ver isso na Igreja brasileira. É assustador. E tudo parece, é tudo a mesma coisa. Ele falando sobre a questão de você ser um seminarista, um padre conservador. Ele fala assim, um seminarista fez a seguinte pergunta ao professor famoso e muito publicado. Se após a sua ordenação ele falasse claramente sobre temas como casamento e sexualidade, além de outros assuntos morais sérios, os bispos o apoiariam? A resposta do professor foi não. E a linguagem, sabe, de que você não deve evangelizar, achei isso horroroso, horroroso. Como assim a gente não deve evangelizar? O próprio Papa falando que a gente deve parar de fazer proselitismo. Teve um cara no Sínodo da Amazônia que se orgulhava de nunca ter batizado uma pessoa. Aí você fala, gente, que é isso? O básico da igreja é evangelizar. Para que vai ter igreja se não vai evangelizar? Mas sabe o que é isso? Vontade desse povo de ser amado pelo mundo, entendeu? Falta de coragem, falta de espírito fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, tem umas coisas que, meu Deus. Ui, que leitura difícil, meu pai amado. E esse autor, ele fica assim, ele nem culpa assim, o Papa, mas ele fala tudo que o Papa falou de errado aí tá aqui, tá? O Sínodo da Amazônia, tá tudo aqui. Na segunda parte do livro, ele já vai explicar de onde vem isso, né? Quem são as pessoas que influenciam o Papa, quem são as pessoas que influenciam os concílios, os bispos e tudo mais. E que podridão, meu Deus do céu, aquilo que o Padre Paulo Ricardo falou, o problema da igreja não é bem falta de conversão, é falta de excomunhão. No fim das contas, gente, ele, no final aqui, ele vai mesclar um pouco de esperança, no sentido de que os leigos, né, devem rezar, né, pela igreja, devem prezar pelo bom ensinamento da igreja, pela doutrina da igreja. Então, no final desse livro, eu fiquei pensando, não tem jeito, o que a gente tem que fazer é a nossa parte. É saber o que é a igreja, sermos santos e influenciar a nossa paróquia. No final aqui, ele vai falar de batalha espiritual, que essa é uma questão de batalha espiritual. De que nós precisamos ser fortes em caráter e virtude para poder enfrentar essa crise. E outra coisa, gente, não adianta ficar, não, Jesus é que domina a igreja, a gente tem que ficar bem quietinho e deixar que Jesus faça. Oxe, mas você é instrumento de Cristo nisso aí, entendeu? Você tem que lutar pela igreja e não ficar, vamos fechar os olhos para não ver, vai passar. Não vai, né? Vou falar para vocês o que ele fala aqui no final, Gostaria de finalizar este livro fazendo um apelo. Gostaria de pedir aos leigos e leigas, religiosos e religiosas, diáconos, sacerdotes e bispos que se juntem a mim, pedindo a Deus que nos livre do medo dos homens e nos encha da graça do Espírito Santo. Vamos pedir a Deus que nos enche de entusiasmo para que possamos todos nos tornar apóstolos dos últimos dias, preenchidos de zelo pela santidade da casa de Deus, preenchidos de amor por nossos irmãos seres humanos, preenchidos com o fervor de pregar o Evangelho através de nossas vidas e palavras, e não só pela vida, né? Só pelo testemunho, prontos para aceitar e sofrer oposição, mais preocupados em sermos fiéis a Jesus do que em sermos populares entre o povo. Eu sei que quando pedimos fervorosamente a Deus que nos livre do medo dos homens e nos preencha com o Espírito Santo profético de seu Filho, Ele nos atenderá. E quando nos levantarmos com nova ousadia e coragem, mais e mais sob o controle do Espírito, outros se inspirarão a se juntar a nós. Juntos poderemos ser usados por Deus, como os antigos macabeus, para reunir os temerosos, atiçando as brasas agonizantes da fé, para que se tornem chamas fortes e permitindo que Jesus seja cada vez mais nosso Senhor e Senhor de sua igreja. Viu?
Nada na igreja ai, vamos aguardar, vamos ficar aqui e quietinhos, né? Não, gente, é batalha, é guerra. Como que você vai guerrear isso aí? Não sei, qual é o seu dom? O que você faz aí na sua paróquia? Nada? Então, vamos começar fazendo alguma coisa. Vamos começar lendo o catecismo, rezando mais, vivendo uma vida em estado de graça, procurando se envolver, entendeu, com a sua paróquia. Vai dar uma catequese, depois que você estiver bem catequizado, vai dar uma catequese, vai saber como participar melhor da missa, né? Procura aí, tem informação no YouTube pra caramba, pra você ser um bom católico, e não deixe que coisas ruins aconteçam na sua paróquia sem você se falar alguma coisa. Uma boa liturgia, um bom acompanhamento, confissão. Não deixe as coisas passarem em branco, porque a gente vai ter que fazer trabalho de formiguinha, entendeu? Porque o lobby de grandes empresas abortistas, modernistas, feministas, todas essas porcaria aí, eles estão lá no Vaticano, entendeu? E isso influencia os seminários, influencia os bispos, entendeu? Vamos pedir a Deus para poder trazer gente nova, trazer bons padres, como nós temos no Brasil, para multiplicar as vocações religiosas, né, para multiplicar os padres santos no nosso Brasil. É guerra, entendeu? É guerra. E esse livro serve para isso, gente, para te alarmar, para deixar assim você meio assustado mesmo. Mas ele também tem aqui na segunda parte uma boa dose de esperança, uma boa dose de amor pela Santa Igreja. Tá? Então eu deixo aqui a minha indicação desse livro e a gente se vê no próximo vídeo.